Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 27 de julho, a lição 5, ela tem como título Sobrevivendo pela Esperança. A lição de hoje, ela está no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 1, e o apóstolo Paulo, ele nos mostra a todos nós que os sofrimentos e tribulações que nós passamos, né, que nós enfrentamos, têm a finalidade de provar nosso caráter. E estamos nesse mundo passando por uma espécie assim, de uma sabatina, de uma prova, onde essa experiência na provação revelará se nós seremos ou não aprovados para a seleção dos eleitos efetivos das mansões celestiais. Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele apresenta um lado dos momentos mais difíceis que ele passou em sua vida cristã e que sobreveio nele, né, principalmente ali na Ásia. E que ele, Paulo, fala de muitos sofrimentos, né? Que parecia assim que estar acima de suas forças, né? E que ele chegou até perder a esperança de sua vida e que ali parecia ser uma sentença de morte para ele. Mas ele fala que o sofrimento dos cristãos vieram para que não confiassem neles mesmos, né? Porque mesmo que se acontecesse o pior, ou seja, né, a morte, ele acreditava e tinha fé que Jesus o ressuscitaria dentre os mortos na sua segunda vinda. Está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, versículos 8 e 9. E Paulo destaca assim a grandeza, né, e os cuidados de Deus nessa trajetória que ele teve com Paulo, até aquele momento ali onde ele estava com os irmãos em Corinto, onde ele estava assim consolando ali a todos os cristãos que estavam aflitos. E que ele diz que foi um presente assim, divino em meio às aflições, nas fraquezas e dando assim uma capacidade que Deus dá através do Espírito Santo para ele suportar as coisas e ele ter discernimento de o que as coisas estavam acontecendo ao redor dele. E ao nós olharmos esses momentos que Paulo passou, nós vemos que nem todos nós estamos dispostos, né, a aceitar esses sofrimentos e provações, a não ser que tenhamos assim uma comunhão diária, um culto racional todos os dias, uma consagração para o Senhor todos os dias, para nós termos forças para enfrentarmos essas provações, essas dificuldades. A confiança em Deus, ela é provada assim nos momentos assim de maior aflição, de maior dificuldades, gerando em nós uma espécie de um catalisador, onde nós temos ali paciência e esperança. O cristão que firma assim Deus, ele é mais esperançoso e ele é mais confiante para enfrentar essas dificuldades. Porque através disso, né, dessas dificuldades, que se potencializa a fé. Ele recebe assim, através quando ele passa todos esses momentos, né, e essas dificuldades vão se avolumando, nós temos a consolação divina, porque Deus passa conosco em todos os momentos das nossas dificuldades. E essa consolação, ela transborda e supera todos os sofrimentos. E nós logo esqueceremos tudo que passou na nossa vida. Os sofrimentos, né, do discipulado, quando suportados por amor a Cristo,
se tornam muito eficazes. E principalmente, né, quando nós recebemos a consolação divina, não somente pelos benefícios, né, de estar sofrendo, mas também de nós sermos, né, testemunha para outras pessoas que passam pelos mesmos sofrimentos, né, onde nós somos intermediadores de Deus para nós consolarmos essas pessoas, para darmos forças para elas suplantarem também as mesmas dificuldades que nós tivemos, para receberem a semelhante conforto e a mesma consolação de Deus. E pelo testemunho assim vitorioso que nós damos, assim como um cristão, e que nós servimos ao grandioso Deus, e quando nós somos assim comprometidos, muitas pessoas são impulsionadas para obterem a mesma vitória que nós tivemos. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 2, versículo de 1 a 4, que essa medida assim do sofrimento, ela pode ser chamada assim de um ministério, sabe? E esse ministério ele é tão poderoso, que não existe nada igual. Não há um instrumento mais eficaz do que o nosso testemunho do nosso ministério cristão, de uma vida assim transformada e dirigida por Deus. E é por isso que o Criador do Universo, ele pode permitir que nós soframos e que nós possamos passar por provações, a fim de que nós possamos ajudar as demais pessoas e que possamos ajudá-las nas dificuldades e nas aflições que aparecem na vida delas. E também nós vemos, né, em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, que no início, né, da epístola, o apóstolo Paulo, ele afirma que ele perdeu a esperança quanto à sua vida. Ele tinha medo, né, de morrer. E ele passava assim por tantas aflições, meus amigos, que somente a gente lendo, né, nessa carta de 2 Coríntios, para nós sentirmos um pouquinho das aflições que esse grande homem de Deus passou, né, como foi o apóstolo Paulo, onde ele teve essa ameaça, assim, que ele teve que fugir em um cesto, que foi içado assim por uns amigos, por uma janela do alto, assim, porque governantes queriam matá-lo. E ele teve que descer e fugir dali. Ele foi expulso, né, de Antioquia por uma conspiração de judeus que inclusive serviam na mesma religião dele. E ele foi apedrejado quase até a morte, né, em Listra, né? Tudo pela pregação do Evangelho, por ele falar de Jesus para as demais pessoas. Ele foi açoitado na Macedônia, preso e amarrado pelos pés em um tronco. Vejam, meus amigos, que dificuldade. E ele foi perseguido por judeus em Éfeso. Foi quase morto lá em Jerusalém por ter levado um grego ao templo, só por causa disso. Porque ele levou um não judeu a um templo, quase mataram ele. Ele foi preso em Roma por ter levado o evangelho para as pessoas, e o governo mandou prendê-lo, né? E ele preso, ele foi levado em um navio, e esse navio sofreu um naufrágio ali em Mileto, gravíssimo, onde o navio não sobrou nada. Eles chegaram a uma ilha, tudo agarrados em pedaço de pau, pedaço de madeira, né? E tudo para servir a Cristo e pregar o Evangelho. Isso são uma das pequenas coisas que aconteceram para ele, porque aconteceram coisas piores ainda. E por isso que ele achava que ele não iria sobreviver. Mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus, deixando claro que os seus olhos estavam assim voltados para além desse mundo. O seu foco era nas mansões celestiais.
Paulo, através dos seus próprios sofrimentos, né, que ele desenvolveu a sensibilidade, né, para ele poder sentir a empatia em seu coração e ajudar os menos favorecidos, para ele ajudar os injustiçados, as pessoas que sofriam, as viúvas, né, que tinham dificuldades. E este, né, meus amigos, é o propósito de Deus relacionado ao sofrimento que nós passamos, para nós ajudarmos as outras pessoas também. E quando Deus permite que venhamos a passar crisóis de provações de fogo, Ele não está assim dando a oportunidade para nós crescermos somente espiritualmente, e sim para nós nos prepararmos para o nosso ministério, para nós alcançarmos outras pessoas. Pessoas que passam dificuldades, né, com crises conjugais, né, que nós precisamos ajudar. Pessoas que passam dificuldade financeira, que não sabem administrar os bens que ela recebe do Senhor, nós temos que ajudar. Alguém que teve assim, um diagnóstico de câncer e que está passando por um crisol tremendo, né? A gente vê as pessoas com câncer. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que está nesse momento passando com essas dificuldades. E nós, como amigos e irmãos dessas pessoas, nós temos que ajudar. Falar que a vida do cristão ela não se finda aqui. A vida do cristão, nós somos preparados, não é para estar nesse lugar aqui, meu amigo. Nós somos peregrinos aqui. O que Deus faz é realmente nós prepararmos para nós estarmos nas mansões celestiais. E Deus não vai dar o fardo maior do que você pode carregar. Que você, meu amigo, que está sofrendo lá no Rio de Janeiro, no Nordeste, onde quer que seja, você saiba que Deus, Jesus te ama e Ele quer te salvar. E a nossa função como amigos e irmãos é nós darmos esperança. E a nossa esperança está em Jesus, de nós aceitarmos a Ele como Salvador e Senhor, para Ele conduzir a nossa vida nesse mundo muito ruim e mau. Não sei como é que as pessoas estão agarradas nesse mundo aqui, em termos de bens, em termos de prazeres, sendo que todo cristão, ele não quer estar mais aqui, ele quer estar nas mansões celestiais. E que você possa aceitar a Jesus. E sabe por que Ele quer fazer isso, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.